Meus prezados irmãos, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, por estarmos mais uma vez aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Esta palavra da qual disse o Senhor Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Glória a Deus. Para a meditação desta noite, eu convido os irmãos para uma leitura bíblica que está no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 28, 12 a 19. Diz a palavra do Senhor: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que fostes criado, tu eras o querubim, ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, e te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus prezados irmãos, o título da mensagem de hoje é: quem é Satanás e como derrotá-lo? Essa é uma mensagem muito difícil de ser ouvida nas igrejas. É possível que essa seja a primeira e última vez que os irmãos estão ouvindo uma mensagem acerca desse tema. Contudo, é um tema de relevada importância. Por quê? Porque a partir dessa mensagem, vocês vão entender muita coisa que acontece
e vai saber o que fazer. Satanás é descrito como aquele que leva na mão um tridente, é vermelho, cospe fogo pela boca, tem chifres, rabo e pé de cabra. Porém, não é essa a descrição da Bíblia. Essa descrição vem da mitologia pagã. Satanás é muito diferente do que a mitologia apresenta. Ele originalmente era chamado de Lúcifer, ou seja, aquele que leva a luz. Como nós vemos na descrição de Ezequiel, capítulo 28, ele era um querubim ungido para proteger. E por que ele caiu do céu? Diz a Bíblia que o espírito dele se elevou e ele quis ser como o Altíssimo. Uma segunda descrição de Satanás encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 14. O profeta disse: como caíste, ó estrela da alva, filha da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, pois tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Me assentarei no monte da congregação, virado para as bandas do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás lançado no inferno e ao mais profundo abismo. É a sentença de Deus para Satanás. Nós vemos, meus prezados irmãos, que o orgulho e a inveja consumiram Satanás, a ponto de até hoje ele querer ser adorado. A Bíblia, meus prezados irmãos, do mesmo modo que mostra quem é Deus através dos nomes de Deus, ela de igual modo nos ajuda a entender quem é Satanás através dos nomes pelos quais ele é descrito na Bíblia. O primeiro nome é Satanás, que significa adversário. Ele é adversário de Deus e adversário dos que querem fazer a vontade de Deus. Na Bíblia, ele é apresentado como aquele que tenta frustrar os planos de Deus. Ele derrubou o homem lá no princípio, fazendo Adão e Eva pecar. Contudo, quando o homem caiu, houve ali uma profecia. Na verdade, uma sentença para o homem, para a mulher e para a serpente, que foi um instrumento utilizado por Satanás. E Deus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A profecia é que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. E acontece, meus irmãos, que Deus deu
2 filhos para Adão e Eva. Era Abel e Caim. Mas disse João: Caim era do maligno e matou a seu irmão. E Satanás provavelmente pensou: agora eu quero ver como é que a linhagem de Deus vai continuar, sendo que Caim é meu. Agora eu consegui estabelecer meu plano. Mas Deus frustrou os planos de Satanás, porque Deus deu a outro filho para Adão, Sete, e a linhagem escolhida continua. Mas com o passar do tempo, o veneno da serpente continua a exercer sua atividade sobre a raça humana. E diz Gênesis capítulo 6, que a terra se encheu de violência e que o pensamento do coração do homem era mau continuamente. E Deus disse: eu vou destruir este mundo. E Satanás deve ter pensado: agora eu consegui. Mas ele esqueceu de que havia um justo, que era Noé. E a terra foi destruída, mas Noé, com a sua família, continuaram o propósito de Deus. Glória a Deus. E Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. E da linhagem de Sem nasceu Abraão. E Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Eu te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. E o plano de Deus continua através dos séculos. Mas Deus, ou melhor, mas Satanás continua agindo. Ele coloca ali Faraó para destruir o povo de Deus. Mas Moisés liberta o povo e a obra de Deus continua. Até, meus irmãos, que na plenitude dos tempos vem o Senhor Jesus. Ele nasceu, mas Satanás disse: eu vou destruí-lo. E quando o menino já estava em uma certa idade, Herodes ouviu dizer que havia nascido um menino que já era rei. E Satanás então, através de Herodes, manda matar todos os meninos. Mas o anjo do Senhor aparece a José em sonho e diz: José, toma o menino e vai para o Egito, porque Herodes há de buscá-lo para o matar. E Herodes se retirou com Jesus, e houve então aquele genocídio, mas o plano de Deus continuou. Glória a Deus. Já em seu ministério, após jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto por Satanás. E o tentador, chegando diante de Jesus, diz, sabendo que Jesus estava com fome, pois havia jejuado por 40 dias: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus.
Na sua primeira tentativa, Satanás foi vencido. Mas ele levou Jesus ao pináculo do templo, que era um lugar muito alto, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem nos teus caminhos, e sustentar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E Jesus disse: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Mas em uma última tentativa, Satanás leva Jesus para um monte muito alto e mostra ali para Jesus todos os reinos do mundo e a glória dele. E diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus, olhando para Satanás, disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Glória a Deus. E vieram anjos do céu e serviram ao Senhor Jesus. Satanás, nesta passagem da Bíblia, tentou desviar Jesus do seu propósito. Mas veja, os irmãos, que até na cruz ele ainda fez uma última tentativa. Quando Jesus estava ali sofrendo, lá embaixo alguém disse: se tu és o Cristo, desça da cruz. Meus amados irmãos, quem falava através daquela pessoa? Satanás, porque ele é adversário, ele é inimigo de Deus, ele quer frustrar os planos de Deus. E o clímax dessa luta se dará quando ele encarnar no anticristo para ser destruído definitivamente pelo Senhor. Glória a Deus. O primeiro nome dele na Bíblia é Satanás. Mas ele é também chamado de diabo. Diabo significa literalmente caluniador. Ele calunia Deus e calunia os que servem a Deus. Uma certa vez, diz a Bíblia, que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E Satanás estava entre eles. E Deus disse: Satanás, tu observaste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás disse: Jó teme a Deus debalde. Em outras palavras, Jó teme a Deus em vão. Sabe por quê? Porque ele tem de tudo. A fazenda dele se multiplica na terra. E o seu gado também. E a sua família tem de tudo. Retira o que ele tem e o Senhor não verá se ele blasfema. Sim, Satanás é caluniador. Jó era de fato sincero. Ele temia Deus com o coração puro. Mas Satanás disse que não era por isso. Era por causa dos bens que ele possuía. O resto da história, os irmãos já sabem, nós não queremos entrar nesse detalhe, mas apenas mostrar que o diabo é caluniador. Mas a Bíblia ainda chama ele de destruidor. Em Apocalipse, no capítulo 9,
diz a Bíblia que João viu uma estrela caindo do céu. E essa estrela tinha na mão a chave do poço do abismo. Então, ele abriu o abismo, e do abismo subiram gafanhotos, que eram demônios. E esses tinham um rei sobre si, que em grego se chama Apolion, em hebraico Abaddon, que significa destruidor. Destruidor refere-se à obra dele na terra. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, com ódio de Deus e da igreja, ele tenta destruir o povo de Deus. Mas ele é chamado também de serpente, ou antiga serpente. João, quando teve aquela visão de Satanás no céu, ele disse: o grande dragão foi precipitado para a terra, que também chama-se antiga serpente, diabo e Satanás. Para os irmãos terem uma ideia do que é a serpente, uma certa vez, um professor estava em excursão com seus alunos. Estava em uma região montanhosa e no meio do caminho ele viu uma serpente atravessando a rua. Ele viu ali uma grande oportunidade para, em meio à natureza, dar uma explicação para os seus alunos, já que era um expert em biologia. E todos ali fizeram um círculo, afastado devidamente da serpente, e o professor, confiante, se aproximou mais e começou a explicar. E era uma cascavel. E no meio da explicação, ele, apontando para a serpente, desviou o olhar. Em uma fração de segundos, a serpente pegou a mão dele. O hospital era longe. O resgate precisou vir de helicóptero. Para encurtar a história, este homem quase morreu. Do braço, ele perdeu o movimento. A mão não mexe mais. E o veneno da serpente era tão forte que ele fez um buraco na mão. Varou de um lado para o outro. Imaginem os irmãos, a potência do veneno da cascavel. Estou mostrando isso para que os irmãos tenham uma ideia de quem é Satanás, por que ele é chamado de antiga serpente. Mas ainda, meus prezados irmãos, ele é chamado de tentador. Tentar significa provar ou testar. E é tão importante esse detalhe que até mesmo o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus prezados irmãos,
Satanás tenta o homem com o objetivo de destruí-lo. Todos nós somos tentados. Ninguém aqui escapa da tentação. Por quê? Porque ninguém entra no céu sem ser provado. Até mesmo Pedro. Jesus, uma certa vez, olha para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Glória a Deus. Meu pai teve um restaurante aqui nessa mesma rua durante 25 anos. O pastor Douglas conheceu, aliás. E meu pai costumava chamar os violeiros, na época uns cantadores, para animar, né, e atrair clientes. E dois ali se destacaram. Era uma dupla chamada Silmar e Silvano. E o Silvano era da boemia, não tinha família e vivia uma vida desregrada. Mas o Silmar tinha família, tinha esposa e tinha um filho que na época tinha uns 10 anos de idade. E as coisas já não estavam indo muito bem no casamento do Silmar. Que uma certa vez a esposa dele apareceu com o filhinho. E isso era umas 9 horas da noite. E elas estavam com um semblante muito triste, olhando os dois cantando ali. Eu observei, eu era criança na época, eu observei o nenezinho deles, ou melhor, a criança, o filhinho, a esposa triste. Ela ficou ali durante um tempo e depois foi embora. Depois de algumas semanas, eu presenciei uma conversa entre o Silvano, o Silmar e mais algumas pessoas. E o Silvano dizia: Silmar é bobo, tem uma moreninha que é louca por ele, mas ele não faz nada, ele é bobo. E eu fiquei pensando naquelas palavras. Quem falou aquelas coisas para o Silmar por trás do Silvano? Satanás. E para encurtar a história, eu digo com tristeza que o Silmar cedeu à tentação. Existe um provérbio italiano que diz que Satanás te dá a panela, mas ele não dá a tampa. Ele ensina você a roubar, mas ele não ensina você a se esconder. Ele ensina o homem a entrar em adultério, mas ele não mostra as consequências disso. Ele mostra o início, e o início é muito bonito, o início é atraente, mas o final é amargoso, é amargo. Silmar perdeu a dupla, acabou, pouco tempo. Segundo lugar, Silmar perdeu a família.
Terceiro, Silmar pegou AIDS. Quarto, Silmar perdeu a vida. Os irmãos percebem as palavras de Jesus? Não vos deixes cair em tentação. Glória a Deus. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. O tentador. Mas ele é chamado ainda de príncipe e Deus deste mundo. Meus prezados irmãos, a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala do mundo como um vasto sistema político, social, cultural e econômico que funciona à parte da vontade de Deus. O mundo está fundamentado em um tripé: fama, prazer e bens materiais. A isto, tudo está subordinado. Existe um vasto aparato literário, livros, revistas, vídeos, programas de TV, mostrando que você precisa do sucesso. E algumas igrejas cresceram muito com esta pregação materialista. Mas, meus prezados irmãos, a Bíblia diz que quem dirige este mundo não é o Senhor Jesus, mas Satanás. E é por isso que lá em 1 João, capítulo 2 e versículo 15, a Bíblia nos dá um importante conselho. Ela diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, que não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Príncipe e Deus deste mundo. Mas, quanto às suas atividades, Satanás, primeiro, perturba a obra de Deus e opõe-se ao Evangelho. Uma certa vez, na época que eu era líder da equipe de evangelismo aqui na Assembleia de Deus, nós estávamos fazendo uma visita aqui na Vila Zate. E naquela visita aconteceu de tudo. Nós entramos para pregar a palavra de Deus, ler a Bíblia, cantar alguns hinos e orar. Mas, quando eu peguei a Bíblia para começar a pregar, aparece uma criança com uma panela e uma colher. Ele começou a cantar
e me rodear. Irmãos, era impossível pregar com aquele menino gritando, batendo na panela e me rodeando. Eu tentei continuar, mas daqui a pouco cai um pipa no quintal. E aí os moleques pulam no quintal da mulher para pegar o pipa. Aí começa aquela gritaria: ô moleque, sai do meu quintal. E ali, irmãos, eu já comecei a ficar irritado com essa situação. E com os moleques lá no quintal, né, com a situação se acalmando, tentei falar. Mas encosto um carro na frente e ligo o som alto. Eu falei: eu entendi o que está acontecendo. Irmãos, vamos dar as mãos. Vamos orar. E esse espírito vai sair. Nós começamos a orar. Senhor, dá a vitória, porque eu sei que o que está acontecendo não é do Senhor, mas é do maligno. E ali nós repreendemos aqueles espíritos. E o que aconteceu foi uma coisa gloriosa. Meus irmãos, naquele momento, a criança que estava me rodeando com a panela foi tomada de um sono profundo. Ele dormiu no colo da mãe. Os meninos que estavam no quintal saíram, o carro que estava na frente saiu, e tudo se fez uma grande bonança. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Satanás perturba a obra de Deus. Ele domina, cega e engana os ímpios. Paulo diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. Glória a Deus. Satanás, ele cega a visão daqueles que não conhecem a Deus. Meus irmãos, quando eu estava chegando agora para esse culto, eu vi aqui do lado da igreja, os irmãos também devem ter visto, uma pessoa com um som bem alto, né, sabendo que na igreja eles estavam cantando e que aquelas músicas atrapalham o culto. Mas quem faz isto por trás das pessoas? Satanás. Por quê? Porque ele perturba a obra de Deus. Existe um outro provérbio italiano, meus irmãos, que diz que nós devemos temer, né? Não temer no sentido de ter medo, mas no sentido de nos preocuparmos. Nós devemos temer ao diabo não por causa do poder que ele tem, mas por causa da experiência. Satanás derruba o homem desde o princípio, e ele então se opõe ao evangelho. Satanás, meus prezados irmãos, é descrito na Bíblia como astuto. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que ele é astuto. E o que significa astuto? Significa esperto, malicioso, manipulador. Ele é descrito na Bíblia como um leão feroz. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz:
sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Glória a Deus. Mas alguém pode perguntar: Satanás opera apenas lá no carnaval? Ele opera apenas lá na festa, onde as pessoas estão usando drogas? Não. Satanás disse João, se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Uma certa vez, Satanás chega para um pastor da igreja e diz: pastor, eu posso entrar na sua igreja? E o pastor disse: não, aqui não. Mas Satanás é insistente. Ele disse: deixa eu colocar metade do meu corpo então na sua igreja. E o pastor disse: não, aqui não tem lugar para o Satanás. Então deixa eu colocar o meu pé dentro da igreja. Não. Então deixa eu colocar meu braço. Também não. Mas como ele é insistente, ele disse: pastor, deixa eu colocar a ponta do meu nariz na porta da igreja. E o pastor pensou e disse: a ponta do nariz? Que mal há nisso? E disse: Satanás, a ponta do seu nariz você pode colocar na igreja. Satanás entrou de costas. Eu estou mostrando essa ilustração para que os irmãos saibam que ele vai entrar onde houver uma brecha. Mas quando as portas da igreja estão fechadas para o mundo, Deus vai se manifestar no meio delas. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Satanás tenta destruir a igreja. E ele faz isso de duas formas. Duas principais. A primeira é através da perseguição. A perseguição, desde o princípio, é uma das principais ferramentas. Ele matou milhares de cristãos com a perseguição. Mas ele percebeu uma coisa: que quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Então ele mudou de estratégia. Ele tenta destruir a igreja também através de falsas doutrinas. Por exemplo, você pode acreditar em Jesus, mas acredite nos santos também. Jesus somente não é suficiente. Você precisa dos santos. Você precisa das imagens.
curve-se a elas, peça. Você quer uma bênção? Peça para a mãe que o filho atende. O que é isto? Falsa doutrina. Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Glória a Deus. Satanás destrói a igreja com falsas doutrinas. Uma doutrina que tem prosperado muito é o chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Lá eles dizem: vem aqui e você vai se comunicar com os seus parentes que já morreram. Vem aqui e você vai matar a saudade da sua família. Mas a Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Para quê? Para enganar. E a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quem morre não volta. Eu me lembro da parábola do rico e Lázaro. Você pode ligar, por favor? Nessa parábola, o rico estava atormentado nas chamas. E Lázaro estava no seio do pai Abraão. Abraão, nessa parábola, é uma figura de Deus. E o rico disse: pai Abraão, permita que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e venha aqui refrescar minha boca, porque eu estou atormentado nestas chamas. E Abraão disse: aqueles que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. Em outras palavras, depois que a pessoa morre, ela não pode voltar. Estou mostrando isto porque é uma falsa doutrina, e Satanás tem levado muitas vidas através dessas doutrinas. Mas os irmãos podem me perguntar: por que Satanás está tão interessado na destruição do homem? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Satanás aborrece a imagem de Deus em nós. Ele odeia a glória para a qual a igreja está destinada. Ele odeia a nossa felicidade, porque ele perdeu a felicidade para sempre. E ele está destinado para o inferno. Ele tem ódio do homem por 1000 razões e quer destruí-lo. Então, meus prezados irmãos, a pergunta final é: o que nós devemos fazer para derrotar Satanás, que é o ponto principal desta meditação?
o primeiro passo é a fé genuína no Senhor Jesus e na sua palavra. Você precisa ter fé, precisa acreditar. Lá no livro de Provérbios, Salomão disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Glória a Deus. Confia no Senhor. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Eis que vos dou poder, disse o Senhor Jesus. Você precisa crer no Senhor. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo lugar, você deve obedecer a Deus. Nós já dissemos aqui em uma outra meditação que o alfabeto do mundo começa com 4 letras: A, B, C, D. Mas o alfabeto de Deus começa com obedecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor. É o que a Bíblia nos recomenda. Você não vence Satanás se estiver em pecado. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira parte do versículo. Sujeitai-vos a Deus. Em outras palavras, obedeça a Deus. Seja submisso à palavra de Deus. Segunda parte. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Não é o crente que tem que fugir do diabo. O crente tem que resistir ao diabo. Mas como é que eu faço isso? Você precisa entender o mundo espiritual. Por exemplo, você está dirigindo, alguém vem atrás e te dá aquela buzinada de 30 segundos. E depois a pessoa encosta do seu lado e te dá um monte de conselhos. Qual é o ímpeto do homem? Devolver a gentileza. Mas mediante a palavra de hoje, o que é que você vai dizer para você mesmo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. O seu chefe lá na empresa te humilha perante outras pessoas. O que é que você vai dizer para você mesmo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás coloca um prato diante de você e você sabe que não é de Deus. O que é que você vai dizer para si mesmo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Satanás mostra para o homem: olha, aquela capa de revista na banca de jornal que eu já coloquei bem no seu caminho, é bem no lugar que você vai passar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18,
A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de pedir que os irmãos preparem aquele vídeo. Nós vamos passar um material. Gostaria que os irmãos meditassem na visão que essa pastora teve. Vamos ver se é possível projetar. Eu creio que vai ser de grande importância. Os irmãos vão entender melhor o que nós estamos querendo falar nesta noite. O que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor. Mostra-nos, Senhor, como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há 2 anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim: você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão, o inferno se prepara. Daqui a 2 anos, ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das trevas, que virá com grande fúria para arrasar a terra. Clame. E ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. 2023, final de 2022, ele me levou, me mostrou o dia, o momento, que aqueles demônios entraram sobre a nação, aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Então eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões. E eu preciso comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer. E ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. 2 Crônicas 7, 14, 15. 2 Crônicas 7, 14, 15. E hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, alguns anos atrás, no arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse como a ação das trevas para me combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. E nessas 2 noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram, o que dava ordem ali na ponta daquela mesa dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E de repente aquele ser das trevas se levantou, e ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando, que sumiu. E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser na ponta da mesa, ele disse, é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava, ação, ação. Parte, olha só, parte já está dominada.
mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, ele dizia assim, concretizar é parar parte desse povo. E ele dá uma gargalhada e diz, haha, mas é pequena parte, que muitos já se foram. E ele disse, eles não podem dobrar os joelhos. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte dobra o joelho e impede os planos. E ele gritava, eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia, porque é pouco, já passou. Acaba com as consagrações. Vai repetir e diz, mas é pouco, já passou, são poucos. Temos que acabar com esse pouco. Vai a casa, atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor, eu vou dizer o que eles diziam. Ele disse, ó, atormenta o cachorro. Atormenta as crianças. Tira a paz. Mexe na empresa. Faça confusão no trânsito. Mas ele urrava. É rápido. Impeça. Impeça. Impeça essa turma. Essa pequena turma. De continuar de joelhos. Impeça. Estratégia. Ele gritava. Estratégia, estratégia, estratégia. Visita as casas. Visita o leito. Põe confusão entre o casal. Porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fique na porta das igrejas. Distrai eles com conversas, com fofocas, para que eles não dobrem os joelhos. E dizia, o tempo é curto, o tempo é curto. E de repente se apresentou numa escada, descendo assim, naquele ambiente, uma escada. Desceu correndo, vários demônios correndo. E eles voltam, assim, com os braços assim, flechas, com lanças. Muitas lanças. Muitas lanças. Vocês não têm noção, muitas lanças, aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser era, pegue as lanças, saiam, 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 saiam. Lance as lanças contra eles. Perturbam, perturbam. Mexe nas emoções, mexe nas emoções. E ele gritava e batia, eles não podem dobrar os joelhos. Mas curioso, eles podem até orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente, aqueles monstros, aqueles bichos, com aquelas coisas de lanças, eles saíam correndo. Uma grande porta se abriu. E eles saíam correndo. E ele dizia, tem pressa, tem pressa, tem pressa. Rodeia a terra, rodeia a terra, rodeia a terra. Impeçam eles. Eu volto desse momento, sem fôlego. Meu Deus, o que é isso? Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí ele disse, são tão poucos que dobram os joelhos antes de descansar o corpo. São tão poucos que dobram os joelhos antes de se levantarem. São tão poucos que falam comigo.
e não dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente, eu disse, eu vou mandar uma mensagem para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular, chega uma mensagem de um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir. Uma irmã, pastora, faz mais ou menos 2 horas que eu estou orando. E Deus mandou mandar essa mensagem para você. Eu não tinha o seu telefone. E Deus me disse, fala com fulana, peça o telefone. E aí eu começo a ouvir o áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas que o Espírito do Santo me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro, fala das coisas, fala da emoção, fala das igrejas, fala dos joelhos. E ela gritava, pastora, eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse que você tem acesso ao povo. Que você tem acesso aos líderes. Diga a eles, ponha o povo de joelhos. Ponha o povo de joelhos. Ponha o povo de joelhos. Eu fui tão impactada aquela madrugada, meu Deus. Vocês são os primeiros que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar. De dizer para vocês, nossos joelhos precisam dobrar. Você precisa dobrar os joelhos e levantar as mãos. Nós precisamos jejuar, porque essa caça de demônio da nação, diz a palavra, só sai com jejum e oração. Humilhar, orar, clamar, se quebrantar. Oração, oração, oração. Eu ponho o meu relógio várias vezes ao dia para despertar, só para eu clamar ao Senhor. Sabe, chegou o tempo onde ninguém pode te impedir de clamar ao Senhor. Aonde você estiver. Eu digo algo aqui. Talvez na empresa você não consegue porque não pode. Mas quantas vezes você pode achar até engraçado ou ridículo. Mas quantas vezes no dia você entra num banheiro. Você aproveita esses momentos. Estende as suas mãos dentro do banheiro e clama ao Senhor. Sabe? É vigilância total. Não é orar apenas, é vigiar e orar. É chegar na sua sala, pegar os seus filhos, desde pequenos, e colocar eles de joelhos, porque a voz dessas crianças chegarão, vão ultrapassar todas as barreiras infernais, e vai chegar ao trono do... Bastante clara a mensagem que nós queremos passar para a igreja. Nós falamos hoje da origem de Satanás. Falamos do caráter dele, dos nomes, né? Adversário, diabo, que é o caluniador, é chamado de destruidor, de antiga serpente, de tentador e de príncipe deste mundo. Nós falamos ainda que quanto às atividades, ele perturba a obra de Deus. Ele opõe-se ao Evangelho. E como os irmãos puderam ver no vídeo, eu creio que se esse vídeo chegou para vocês, a mensagem é para vocês. E é para mim também. Eu creio que se Deus trouxe você hoje aqui nesta igreja, é porque Deus precisava que você tivesse conhecimento acerca desta palavra. Nós falamos também que Satanás é astuto
e que ele pode frequentar os cultos religiosos como um anjo de luz, mas com o propósito de destruir a igreja. Ele aborrece a imagem de Deus em nós. Ele odeia a igreja, que nós temos a glória eterna destinada. E essa glória ele perdeu para sempre. Finalmente, nós falamos como derrotar Satanás. Com fé genuína no Senhor e na sua palavra. Lembrando daquele versículo: eis que vos dou poder. Poder para quê? Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas nós vencemos ao diabo também como? Resistindo a ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Finalmente, nós vencemos a Satanás vestindo toda a armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6. Quem sabe, numa outra oportunidade, nós podemos meditar somente nesse texto, onde Paulo fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do capacete da salvação, dos pés calcados no evangelho da fé, do escudo da fé, e fala da oração em espírito. Meus prezados irmãos, eu oro a Deus para que Ele fale mais profundamente no coração da igreja. Leva esta palavra. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.